Olá, bem-vindos a mais um bate-papo aprofundado aqui no nosso espaço. Hoje o tema é, olha, fundamental para a segurança no trabalho. Vamos mergulhar na NR35, a norma regulamentadora sobre trabalho em altura. A gente está com os textos oficiais aqui, incluindo as últimas atualizações, para entender o que ela realmente exige. Nossa ideia é destrinchar os pontos principais, sabe? Entender as responsabilidades, as medidas de prevenção, o que fazer em emergência, tudo para garantir a segurança de quem trabalha lá em cima. Vamos olhar a norma principal e também aqueles anexos mais específicos, né? O de acesso por cordas e o de sistemas de ancoragem. Para começar, acho que o ponto de partida é o que a NR35 chama de trabalho em altura. Parece simples, né? Qualquer atividade acima de 2 metros do nível de baixo, onde tem risco de queda. Mas esta definição, ela abre um leque enorme de obrigações. Vamos dar uma olhada nisso. Então, a norma já começa definindo o objetivo. Estabelecer os requisitos, as medidas para que o trabalho seja planejado, organizado e feito com segurança. E o campo de aplicação é bem amplo, como esses 2 metros já indicam. Exato. E esses 2 metros são um divisor de águas, né? Muita gente associa trabalho em altura só com, sei lá, construção civil pesada, prédios altos. Mas não é só isso. Pense em manutenção industrial, instalação de ar-condicionado, limpeza de fachada de loja, até poda de árvore, dependendo da situação, montagem de evento. Verdade. Se passou dos 2 metros e tem risco de cair, pronto. A NR35 está valendo. A abrangência é muito maior do que se imagina. E de quem é a responsabilidade de fazer isso tudo? A norma parece jogar um peso grande na organização, na empresa. Com certeza. A NR35 tem uma filosofia muito clara de gestão proativa. A empresa não pode só, dar o capacete e o cinto e achar que está tudo certo. Ela tem que gerenciar o risco. E isso significa, bom, primeiro implementar o que a norma pede. Garantir que a análise de risco, a AR, seja feita antes de qualquer coisa. Ah, a famosa AR. Isso. E, quando precisar, emitir a permissão de trabalho, a PT, para aquelas atividades que não são rotina. Então o planejamento vem antes de tudo, não é só reativo. De jeito nenhum, tem mais. Criar procedimentos claros para as tarefas do dia a dia, dar treinamento adequado, avaliar o local antes, sabe? Ver se está tudo ok, supervisionar o serviço, mesmo se for de terceiros. Uhum. E só deixar começar quando as medidas de segurança estiverem implementadas. E um ponto crucial, ter autoridade para parar tudo se aparecer um risco novo que não dá para controlar na hora. Nossa, é uma gestão contínua mesmo. E o trabalhador? Ele também tem suas obrigações, né? Sim, a segurança é uma responsabilidade compartilhada. O trabalhador precisa seguir a NR35, as regras gerais da NR1, os procedimentos da empresa. Ele também tem o direito e até o dever de recusar o trabalho se sentir que não está seguro, se perceber um risco grave ali. A colaboração é chave. Entendi. Mas assim, a estrutura principal, as condições seguras, isso é responsabilidade da organização prover. Faz sentido. E falando nos trabalhadores, tem aquela parte de autorização, capacitação e aptidão. O que é isso exatamente? Não é só escalar alguém para subir. Não mesmo. Para poder trabalhar em altura, o profissional precisa de uma autorização formal da empresa. E essa autorização não é só um papel, ela depende de 2 coisas. O trabalhador tem que ser considerado capacitado e tem que estar apto. Capacitado, isso deve ser o treinamento, certo? Isso. Capacitado significa que ele passou por um treinamento específico, com teoria e prática. O inicial, antes de começar mesmo, tem no mínimo 8 horas, cobre muita coisa, as normas, como fazer análise de risco, os perigos, como usar os EPIs corretamente, o que fazer em emergência, até noções de resgate e primeiros socorros. Bem completo. E não para por aí. Tem que reciclar esse conhecimento a cada 2 anos no treinamento periódico, também com 8 horas. E o apto? É a parte da saúde. Exatamente. A aptidão tem a ver com a saúde do trabalhador. É verificado no exame médico, o ASO, seguindo a NR07. O médico vai avaliar se existe alguma condição, alguma doença que possa, sei lá, causar um mal súbito lá em cima. Problema de coração, labirintite, epilepsia. Entendi.
E até fatores psicossociais podem entrar na avaliação. Essa aptidão para altura tem que estar escrita lá no ASO. Só depois de confirmar a capacitação e a aptidão é que a empresa pode dar autorização formal. Ok, ficou claro. É um filtro importante para garantir que a pessoa tem preparo técnico e físico. Mudando um pouco de assunto, mas ainda ligado a isso. Planejamento e organização. A norma fala de uma hierarquia de controle. Como é isso? Essa hierarquia é clássica em segurança do trabalho e a NR35 aplica direitinho. A prioridade número 1 sempre é tentar evitar o trabalho em altura. Será que tem como fazer a mesma tarefa, mas lá do chão? Usar uma ferramenta com cabo longo, sei lá, alguma alternativa. Certo. E se não tiver jeito de evitar? Aí a segunda opção é eliminar o risco de queda. É aqui que entram as proteções coletivas, o SPCQ. Guarda-corpo, rede de proteção, plataforma com cancela, coisas que protegem todo mundo que está ali. E se nem isso for possível ou suficiente? Só então, como terceira medida, a gente vai para minimizar as consequências da queda. É aí que entram os EPIs contra a queda, o SPIQ. Cinto, talabarte, trava-quedas. Entendi a lógica. Prevenir na fonte é sempre melhor. Sempre. Do que só remediar depois que acontece, né? Exato. E todo esse trabalho planejado, você mencionou, precisa da análise de risco AR antes. O que essa AR tem que olhar? É complexa? Olha, não é um checklist simples, não. A AR é o cérebro do planejamento. Ela tem que ser bem detalhada. Precisa considerar o local em si e o que tem em volta, sabe? Como vai isolar e sinalizar a área, onde vão ser os pontos de ancoragem, como o clima afeta, vento, chuva. Que mais? Tem que pensar na escolha e no uso certo dos sistemas de proteção tanto coletivo quanto individual. No risco de cair ferramenta, material lá de cima. Perigo para quem está embaixo, né? Exato. Se tem outros trabalhos acontecendo perto ao mesmo tempo, se tem outras NRs que se aplicam ali, trabalho a quente, espaço confinado, eletricidade, identificar riscos adicionais. E, muito importante, a R já tem que prever o plano de emergência e resgate. Pensar. Se alguém cair e ficar pendurado, como a gente tira essa pessoa dali rápido e em segurança? Nossa, é bastante coisa para analisar. E para as tarefas que são comuns do dia a dia, tem que fazer essa RI completa toda vez? Para atividades rotineiras que já são bem conhecidas e padronizadas, a AR pode estar dentro de um procedimento operacional, o PO. Ah, ok. Mas para qualquer coisa que fuja da rotina, uma tarefa esporádica, diferente, aí é obrigatório ter a permissão de trabalho, a PT, antes de começar. Entendi. Aquela situação específica. Ela lista as medidas de controle, quem está autorizado e tem validade curta, geralmente para o turno ou para a jornada. Garante uma revalidação das condições. Certo. PO para o arroz com feijão, ACP para o prato especial. Agora, falando dos equipamentos, os sistemas de proteção contra quedas, SPQ, quando eles são obrigatórios? Bom, eles entram em cena justamente quando aquelas duas primeiras medidas da hierarquia não funcionam. Ou seja, quando não deu para evitar o trabalho em altura e nem para eliminar o risco de queda com proteção coletiva. Aí sim, o uso de um SPQ adequado se torna obrigatório. A escolha do sistema certo, se vai ser coletivo, SPCQ, ou individual, SPIQ, depende da análise de risco e quem define isso é um profissional qualificado ou habilitado em segurança. E qual é a grande diferença entre o SPCQ e o SPIQ? Por que um tem prioridade sobre o outro? O SPCQ, como o guarda-corpo ou a rede, protege várias pessoas ao mesmo tempo e geralmente ele elimina ou isola o risco. Ele impede a queda de acontecer. Certo. Já o SPIQ, que é o cinto, o talabarte, o trava-quedas, ele protege só a pessoa que está usando e, na maioria das vezes, ele atua retendo a queda depois que ela já começou. Ele não evita, ele amortece. Entendi a diferença. Por isso, a prioridade é o coletivo. Mas o SPIQ é essencial quando o SPCQ não é viável ou não protege totalmente, ou em situações de resgate, claro. Falando do SPIQ, então, que a gente vê mais no dia a dia do trabalhador, individualmente, né? Quais são os cuidados principais com ele? Olha, são vários.
Primeiro, o sistema inteiro cinto, o elemento que liga ele à ancoragem e a própria ancoragem tem que ser compatível. Uma peça não pode prejudicar a outra. E tem que ser resistente, claro, para aguentar o tranco de uma queda. Segundo, e isso é fundamental, inspeção. Tem a inspeção antes de usar pela primeira vez, depois tem a inspeção rotineira que o próprio trabalhador tem que fazer antes de cada uso, olhar tudo, ver se tem algum defeito, desgaste. Todo dia, então. Todo dia antes de usar. E tem a inspeção periódica, mais a fundo, feita por alguém capacitado no mínimo uma vez por ano. Se achar qualquer problema ou se o equipamento sofreu uma queda, Já era. tem que inutilizar na hora e descartar. Nada de tentar consertar por conta própria, a não ser que o fabricante preveja e tenha um procedimento para isso. Importante isso. E a norma fala muito sobre limitar a força de impacto no trabalhador a 6 kN. 6 kN. O que isso quer dizer na prática? Como se garante isso? Ótima pergunta. 6 kN é, assim, para ter uma ideia, uns 612 quilos de força. É um limite para tentar evitar lesões mais graves no corpo quando a queda é interrompida bruscamente. Pensa na diferença de cair num chão duro e cair num colchão inflável gigante. O objetivo é criar esse efeito de colchão. Faz sentido. E como se faz isso no equipamento? O segredo está no SPIQ de retenção de queda. Ele tem que usar um cinturão tipo paraquedista que distribui melhor a força no corpo e um elemento de ligação talabarte ou trava-quedas que tem um absorvedor de energia. Ah, o absorvedor de energia. Isso. É uma peça feita para se romper ou esticar de forma controlada durante a queda. Ao fazer isso, ela dissipa a energia do impacto, suaviza a parada e mantém a força no corpo do trabalhador abaixo desses 6 kN. É ele que faz o papel do colchão. Entendi. O absorvedor é a peça-chave para a segurança nesse momento crítico. E tem outros termos que aparecem muito, né? Fator de queda, zona livre de queda, ZLQ. O que são? São conceitos cruciais para o planejamento dar certo. O fator de queda é basicamente uma conta. A altura que você cai dividida pelo comprimento do equipamento que te segura. Quanto maior esse fator, o máximo é 2, mais violenta é a queda e mais o absorvedor de energia vai ter que trabalhar. Por isso, o ideal é sempre tentar ancorar o mais alto possível, de preferência acima da cabeça. Isso reduz o fator de queda. E a ZLQ, zona livre de queda? A ZLQ é o espaço livre que precisa existir embaixo do trabalhador para que, se ele cair, ele não bata no chão ou em qualquer outra coisa antes do sistema de segurança parar ele completamente. Ah, o espaço para a queda acontecer em segurança. Exato. Calcular a ZLQ é essencial. Tem que considerar o comprimento do talabarte, o quanto o absorvedor vai esticar quando for acionado, porque ele aumenta de tamanho, a altura do trabalhador e ainda deixar uma margem de segurança. Entendi. Não adianta nada ter o melhor cinto se não tiver espaço para ele funcionar, né? Exatamente. Você pode bater no chão mesmo estando conectado se a ZLQ não for suficiente. Por isso, a escolha do ponto de ancoragem e do equipamento tem que levar isso em conta. Fica bem claro como tudo está interligado. O planejamento, a escolha do ponto, o equipamento. E se, apesar de tudo, a queda acontecer e o SPIQ funcionar? Acabou o perigo. Infelizmente não. Aí entra outro risco muito sério, a suspensão inerte. Suspensão inerte. É, ficar pendurado no cinto, imóvel, depois da queda. Parece seguro, mas não é. O cinto pode comprimir veias e artérias, principalmente nas pernas. Isso dificulta a volta do sangue para o coração e para o cérebro. E as consequências podem ser graves e aparecer rápido. Questão de minutos, às vezes. Nossa, eu não imaginava que era tão rápido assim. É um risco silencioso e muito perigoso. Por isso que a NR35 bate tanto na tecla do planejamento de emergência e salvamento. Então não basta ter o equipamento. Tem que ter um plano para tirar a pessoa dali rápido. Tem que ter, e não pode ser um plano genérico de prateleira. Tem que ser pensado para aquela situação de trabalho específica. Considerar os perigos da própria operação de resgate, quem vai fazer, se é equipe interna, se chama bombeiro, quanto tempo vai levar, quais equipamentos e técnicas usar. O foco total é diminuir o tempo que a pessoa fica pendurada ali inerte. E a equipe de resgate?
Precisa de preparo especial. Com certeza, tem que ser gente capacitada não só nas técnicas de resgate em altura, mas também em primeiros socorros, e tem que ter aptidão física e mental para isso, né? Não é qualquer um que pode fazer um resgate desses. Entendi. Isso cobre bem a estrutura principal da norma. Mas aí entram os anexos, né? O anexo 1 é sobre acesso por cordas. O que essa técnica tem de diferente? O acesso por cordas é bem específico, né? É aquela técnica que a gente vê o pessoal usando para subir, descer, se mover em fachadas, estruturas, usando cordas como meio principal de acesso e segurança. A regra de ouro ali é sempre duas cordas independentes. Uma para trabalhar, outra para segurança. E quem faz isso não é qualquer trabalhador treinado na NR35 geral. Precisa de algo mais. Precisa ser certificado especificamente em acesso por cordas por uma entidade reconhecida, e a equipe tem que ter no mínimo 2 pessoas, uma delas sendo o supervisor da operação. E essa certificação específica, ela substitui o treinamento da NR35 geral? Sim, para os trabalhadores certificados em acesso por cordas, aqueles treinamentos inicial e periódico da parte geral da NR35 são dispensados, porque a formação deles já é bem mais aprofundada e específica para essa técnica. Entendi. Os equipamentos também são próprios para isso, e as inspeções são mais rigorosas. A periódica, por exemplo, é a cada 6 meses, no máximo. E o plano de resgate é ainda mais crítico. A equipe tem que ser capaz de fazer o autorresgate e resgatar os colegas. Tem até limite de velocidade de vento para poder operar. Bem mais restrito, então. E o anexo 2, sobre sistemas de ancoragem. O que ele traz de novo? O anexo 2 foca na ponta do sistema de segurança individual, onde você vai conectar o seu EPI. Ele detalha tudo sobre os sistemas de ancoragem, define os tipos de componentes, o dispositivo de ancoragem, a ancoragem estrutural, o ponto de ancoragem na própria estrutura. E o mais importante, estabelece requisitos muito claros para garantir que esses pontos sejam confiáveis. Projeto, instalação, teste e inspeção, tudo detalhado. E quem pode mexer com isso? Projetar, instalar uma ancoragem? Aí entra uma figura muito importante que a norma define: o profissional legalmente habilitado, o PLH. Geralmente o engenheiro, com registro no CREA e com as atribuições certas para isso. Ah, sim. Sistemas de ancoragem que vão ficar lá permanentes, por exemplo, precisam obrigatoriamente ter projeto e instalação feitos sob responsabilidade de um PLH. Mesmo sistemas temporários, se não forem pontos já definidos por um PLH, só podem ser escolhidos e montados por um trabalhador capacitado e autorizado, mas seguindo um procedimento que também foi elaborado por um PLH. A inspeção periódica desses sistemas é anual. Parece que a ideia é ter certeza absoluta que aquele ponto onde o trabalhador vai prender o equipamento dele é seguro mesmo, né? Exatamente essa é a ideia. O anexo exige que o projeto calcule as forças que vão atuar ali, os esforços nos componentes, a ZL que é necessária para aquele ponto específico, e todo o sistema de ancoragem, seja ele qual for, tem que ter um procedimento operacional claro, dizendo como montar e como usar. E a rastreabilidade também é fundamental, ter marcação com fabricante, capacidade, data da última inspeção. Olhando para tudo isso que a gente conversou, nossa NR35 é muito mais abrangente do que só use o cinto, né? É quase um sistema de gestão completo. É uma ótima definição. É um sistema de gestão de risco de queda. Ele começa lá atrás, na obrigação de tentar evitar ou eliminar o risco. Se não der, aí vem o planejamento detalhado, análise de risco, permissão de trabalho, procedimentos operacionais. Depois, garantir que quem vai fazer o trabalho esteja capacitado e apto. Aí vem os equipamentos certos e bem inspecionados, proteção coletiva, proteção individual, sistemas de ancoragem confiáveis e, por fim, estar preparado para emergência com um plano de resgate eficaz. É uma abordagem em camada, sabe? Uma coisa reforça a outra. A complexidade e o nível de detalhe são realmente impressionantes. Mostra o quanto o risco de queda é levado a sério. Sim, e a responsabilidade da organização em fazer tudo isso funcionar é central. Não é só para cumprir tabela, é para criar uma cultura de segurança real.
Os anexos só reforçam isso, detalhando ainda mais para situações como acesso por cordas e a garantia das ancoragens. Pensando nisso tudo, fica até uma provocação, né? A NR35 define um padrão técnico e documental bem alto. Mas como fazer para que isso não vire só papelada, só burocracia? Como as empresas podem realmente transformar isso numa cultura, onde todo mundo, desde o gestor até quem está lá na ponta, se sinta dono da segurança, engajado em controlar os riscos antes que virem acidentes? Como fazer a conformidade virar um valor de verdade? Bom, exploramos hoje os pontos-chave da NR35 e seus anexos, com base nos textos oficiais que tínhamos aqui. Espero que essa nossa conversa tenha ajudado a clarear a importância e a profundidade dessa norma para a segurança no trabalho em altura.